Vamos conversar sobre o poder de uma súplica. Eu pretendo ser rápido, porque nós temos um culto às 20 horas aqui, eu não posso passar do tempo. E eu pretendo de verdade investir um tempo bem especial em oração. Os nossos intercessores estarão a postos. Eu quero ainda, ao final desta mensagem, orar por você. Os nossos intercessores vão te ungir com óleo, declarar favor, cura, portas abertas do Senhor sobre a tua vida. Então vai passar bem rápido. Não pisque. Não deixe que a tua mente fique vaga em outro lugar. Não deixe que nada dispute a tua atenção. Fique aqui comigo nestes próximos minutos. Eu sei que essa palavra vai te edificar. O nosso texto base se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 41 a 56. Acompanhe comigo a leitura que eu farei. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe. Perceba esta palavra, implorando-lhe que fosse à sua casa. E aqui, se a temática desta noite é súplica, você já percebe que súplica não é só um pedido. Súplica não é só, olha, faz aqui algo para mim, por favor. Ou, se der, me ajude. Se você tiver um tempinho sobrando na tua agenda, dá um help aqui. Não. A súplica, ela fala sobre esta atitude de Jairo, dirigente da sinagoga. A Bíblia diz que ele implora. Você consegue imaginar alguém implorando algo a Jesus? Já viu crianças em casa implorando para que você faça aquilo que elas estão te pedindo para fazer? A criança, quando ela implora, ela não está ligando se ela está dando trabalho ou não, se ela está pagando mico ou não, se está sendo vergonhoso aquela atitude ou não. É esse tipo de imagem que eu quero que você gere na tua cabeça. Jairo, num momento de desespero, implorando. Ele não tinha mais tempo. Ele não tinha mais tempo para agir com protocolos diante do mestre. Você vai entender o que estava acontecendo aqui. O que estava em jogo não era a empresa dar certo ou não. O que estava em jogo não era se ele iria conseguir sair de férias e curtir ou não. O que estava em jogo era a vida da sua filha. O que estava em jogo era algo determinante. Aquele dia poderia ser o pior dia da sua vida, porque ele estava vendo a vida da filha dele escorrendo pelos seus dedos, indo embora, sem que ele pudesse fazer nada. Então ele chega, ele implora a Jesus, porque era a sua única filha, e o texto diz que ela tinha cerca de 12 anos, e ela estava à beira da morte. Estando Jesus então a caminho, versículo 42, a multidão comprimia Jesus. Estava ali uma mulher na multidão, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Como se Pedro dissesse: olha, é impossível Jesus saber quem te tocou, essa multidão. Então Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Eu gosto desta parte, porque pelo nível de pedido que Jairo faz a Jesus, Jesus deveria estar extremamente apressado. Imagina, lembra da primeira cena que eu fiz, que você agora construísse na tua mente. Um Jairo não pedindo, implorando para Jesus. Jesus, vem que a minha filha vai morrer. Então vamos rápido, porque assim, para questões de vida ou morte, 1 segundo basta para tudo dar errado. Então vamos. E eles estão a caminho, uma grande multidão. Imagino que já para andar nesta multidão já não era muito
rápido o percurso, e de repente Jesus para. E eu fico imaginando a cabeça do Jairo. Por que Jesus parou? O que está acontecendo, Jesus? Eu não tenho tempo para isso. E Jesus, alguém me tocou. E aqui eu consigo imaginar os próprios discípulos diante daquele cenário. Jesus, vamos, bora. Só que tem uma menina morrendo, tem um cara te implorando para curar ela, e o Senhor está preocupado em quem te tocou. Olha essa multidão. Jesus fala, não, eu insisto, eu quero conhecer quem me tocou. Não foi um toque normal. Alguém tocou em mim com fé, de mim saiu o poder. E me chama a atenção que quando aquela mulher, ela se apresenta, o texto é enfático em dizer, vendo que não conseguia passar despercebida. Tem muita gente que vem para um ambiente como esse. Tem muita gente que vem para um ambiente onde Jesus está e acha que vai passar desapercebido diante de Deus. Uma multidão dessa, nós fazemos de tudo para te conhecer. Podemos falhar algumas vezes. Tenho relatos de alguns momentos que falhamos como igreja, como instituição. Nós temos mecanismos, nós temos ministérios, nós temos várias abordagens que procuramos fazer para conhecer cada um de vocês pelo nome. Apesar de uma mega igreja como somos, temos as nossas células, os nossos pequenos grupos, as supervisões, temos uma equipe pastoral ampla, temos uma equipe de recepcionistas maravilhosa, excelente. Desde lá da entrada você percebeu que nós queremos te receber da melhor maneira possível. Quando você chega pela primeira vez, tem uma plaquinha, está aqui pela primeira vez, liga o pisca-alerta. Nós temos todo um mecanismo para te encontrar, mas talvez, como falei há pouco, sermos pessoas falhas e estamos sujeitos a em algum dia esquecer de fazer um dos protocolos. Você pode vir, sentar, sair daqui e passar despercebido por cada um de nós. E eu percebo que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que justamente o que elas querem é isso. Pessoas que têm a bateria social, um pouquinho menor. Eu não te julgo, meu irmão. Eu também, às vezes eu quero entrar num lugar e ficar despercebido. Eu não quero ser percebido. É normal, tem gente que é assim. São personalidades. Mas tem gente que não, tem gente que ama uma boa recepção, ser percebido, ser bem recepcionado, né? Tem dois extremos nas lojas. Quem é comerciante, quem trabalha no comércio, tem que ter um jogo de cintura, né? Porque tem os que não gostam que ninguém venha atender, ele só quer ver, ele só quer dar uma olhadinha mesmo, de verdade. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura, aquele feeling, porque às vezes não, às vezes é uma pessoa que gosta de atenção, não, vem aqui, vem cá, que eu quero te mostrar. E é na igreja a mesma coisa. Ao passo tem gente que quer entrar aqui e sair despercebido, tem gente que entra aqui só precisando de um abraço, e de repente dentro de uma estrutura que nós tentamos minimizar os erros ao máximo, em algum momento nós erramos, já aconteceu. Mas a grande questão é que quando eu olho para o entendimento de uma igreja, não apenas dentro de estruturas físicas, mas da espiritualidade que se exige de uma igreja como essa, cujo o rei, o Senhor, o dono, não são homens, mas é o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer a você algo. É impossível entrar dentro desse lugar e sair despercebido. Pastor, mas você acabou de falar que tem gente que entra e sai despercebido. Você pode passar despercebido por homens. Você pode até estar algumas semanas vindo e você está fugindo dos mecanismos para ninguém te encontrar, porque você não quer que ninguém saiba que você está frequentando uma igreja evangélica. Mas deixa eu te falar, só o desejo do teu coração de te fazer voltar, voltar e voltar. Você não foi percebido talvez por homens, mas Jesus já te percebeu e é Ele que está te atraindo para cá todos os dias. Jesus já te percebeu. Eu posso não conhecer o teu nome, mas Jesus te conhece. Eu posso não conhecer dos teus problemas, dos teus dilemas, mas Jesus conhece. Talvez ninguém conhecia aquela mulher. Talvez ninguém sabia das piores lutas que aquela mulher precisava viver. Mas Jesus conhecia. Jesus, ele fala: eu preciso saber quem me tocou. E aí, ela percebendo que ninguém consegue passar desapercebido diante de Jesus, ela vai tremendo e se prostra diante do Rei dos Reis. Eu sinto de verdade no meu espírito que esta é uma noite onde
o Senhor está te levando a se prostrar diante dele. Eu sinto que eu estou conversando com algumas pessoas que tudo isso aqui está fazendo muito sentido para você. Porque já há alguns meses você frequenta esta igreja, você frequenta esta casa, e tudo que você queria era passar despercebido. Tudo que você queria era ter uma vida normal diante dos padrões que você imaginava ser normais. Mas hoje Jesus, Ele diz: quem me tocou? A tua persistência em estar nesta casa, a tua persistência em buscar Jesus do teu jeito, tocou o coração do Mestre. Você não passou despercebido. Hoje Ele está perguntando: quem me tocou? É tempo de você se render aos pés dEle e ter a tua vida transformada para todo sempre. É tempo de você romper com as tuas limitações. É tempo de você não ficar mais na superficialidade. É tempo de você passar a andar com Ele, passar a andar com a família dEle, na presença de todo o povo. Versículo 47. Contou para Jesus o porquê ela tinha tocado nele e como ela fora curada instantaneamente. Então ele disse: filha, vá, sua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém na casa de Jairo, alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Aqui eu poderia, em alguns minutos, discorrer como que a mentalidade da multidão é perigosa. A mesma multidão que estava chorando e lamentando em tristeza, depois de uma palavra está fazendo chacota, está zombando. Veja se não vemos isso atualmente também. A mesma multidão que muitas vezes está celebrando a Jesus, chorando e clamando pelo seu nome, depois de uma palavra que de primeiro momento não é entendida em seu coração e em sua mente, através de uma palavra que talvez eles não compreendam, são os mesmos que vão fazer chacota na internet, são os mesmos que vão zombar no mural do seu Facebook, nos stories do seu Instagram e no feed do seu Twitter. Não são os mesmos que se colocam em uma posição de críticos, de detentores da verdade. E vem o Senhor curando, operando milagres, maravilhas em meio a multidões. Uma cruzada linda de milagres que fizemos o ano passado aqui com o pastor Jânio. E daqui a pouco os críticos vêm, os mesmos que talvez há pouco tempo atrás estavam clamando diante do Senhor, estavam celebrando diante de uma frustração, vão para as redes sociais dizer: é tudo mentira, é tudo enganação. Por que não vão para os hospitais orar pelos hospitais, para que lá nos hospitais todo mundo seja curado? Já viu esse tipo de post? Quem sabe é por esse motivo que Jesus ele não permite que a incredulidade entre no quarto. Quem sabe é por esse motivo que Jesus não permite que esses que estavam chorando e depois zombando entrem naquela casa. Eles ficam do lado de fora, porque tem coisa que precisa acontecer na tua vida. Mas essas coisas só acontecerão se a incredulidade ficar do lado de fora da casa. Mas isso é papo para outro momento. Jesus então, versículo 54, tomou ela pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela, e os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Meus irmãos, quando eu falo de súplica, eu não estou falando de uma simples oração. Súplica é um pedido insistente, humilde, frequentemente desesperado. É uma oração a Deus com o objetivo de obter uma graça muito grande. O próprio Jesus fez isso em seus dias na terra. O autor de Hebreus vai dizer que enquanto Jesus passou os seus dias na terra, ele oferecia súplicas, orações a Deus em alta voz e com lágrimas. Nós vivemos hoje uma cultura do incômodo.
As pessoas têm vergonha de incomodar, vergonha de se abrir, vergonha de pedir um tempo de atenção. Quantos e quantos frequentam uma igreja como essa há muitos anos e depois de passarem pelas mais diversas provações, quando precisam então, num momento desesperado de ajuda, a equipe pastoral, os supervisores, os líderes de célula dessa casa: por que você não procurou ajuda antes? Porque eu não queria incomodar. E o problema é quando esse tipo de pensamento é transferido para o nosso Pai Celestial, porque talvez realmente algum líder religioso, não entendendo o seu papel, possa lidar com uma ajuda como incômodo, e talvez você passou por isso e sinto muito. Nos perdoe como igreja se isso um dia aconteceu contigo. Mas eu acabei de te dizer que eu, nesta plataforma, pregando para vocês aqui nessa noite, eu não tenho nada de bom em mim para te oferecer. Todas as vezes que qualquer líder, qualquer pastor, qualquer voluntário desta casa abençoa a tua vida, estamos te abençoando através do poder de Cristo que habita em nós e não através de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Que esta cultura do incômodo não pode ser conduzida a Cristo. Nada pode incomodar o Senhor do tempo, nada pode incomodar o Senhor da terra, nada pode incomodar aquele que detém toda a autoridade, aquele que criou todas as coisas. Mas será que Jesus tem tempo para mim? Meu irmão, a Bíblia fala que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. O tempo não é quantificado da mesma forma para Ele. Ele é o Senhor do tempo. Nada foge do seu controle, nada foge da palma das suas mãos. Será que você já se sentiu assim? Pequeno demais? Sentiu que não podia incomodar a Deus porque o seu problema era pequeno demais? Ou porque talvez você já pediu muito? Nós precisamos aprender, ou reaprender como igreja, a levantar súplicas diante do altar de Deus. Eu vejo Jesus, Ele destacando nos seus ensinos, muitas vezes, sobre a importância da súplica. Vivemos em uma era que estamos nos tornando cada vez mais politicamente corretos. Não queremos importunar o Senhor. Não queremos gritar, chorar, para não incomodar as pessoas do nosso lado, ou até por simples vergonha. E quando eu olho, por exemplo, Jesus ensinando sobre súplica e perseverança na oração, olha o que Jesus diz, primeiro em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 10. Acompanhe comigo a leitura que eu farei. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar para você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Veja se Jesus não está se apropriando aqui de uma técnica de uma psicologia reversa para ensinar o povo. Ele está falando: olha, pensa aqui numa história, vou contar uma história para vocês. Alguém vai na casa de um amigo, pedir um pão para dar para outra pessoa que chegou, um convidado que chegou em sua casa, já está tarde da noite. E essa pessoa de primeiro te nega, porque já está tarde. Se você importunar ela, ela vai te dar. E aí ele joga esta mesma analogia para o nosso relacionamento com ele. Ele fala: então, por que vocês não estão pedindo? Por que vocês não estão importunando? Por que vocês não estão suplicando? Jesus está meio que tipo assim: ó, aqui está a história. Jesus falaria isso se ele não quisesse que nos chegássemos até ele? Obviamente que não. Ele conta toda essa história meio que como uma psicologia reversa, aguçando a fé, aguçando a vontade daquelas pessoas de procurarem a Ele. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8, olha outra parábola muito parecida com esta que eu acabei de contar. Jesus contou também aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus,
nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça com o meu adversário. Por algum tempo este juiz recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará os fazendo esperar. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Perceba mais uma vez Jesus fazendo esta analogia, que se o nosso coração humano, que é mau, muitas vezes injusto e iníquo, sem fé como este juiz, ainda por conta da importunação, da insistência, é capaz de ceder a algumas coisas, ele fala que dirá o relacionamento de um bom pai, que não é iníquo, que não é alguém sem coração, que é um bom pai que deseja dar boas dádivas aos seus filhos, não abençoará aqueles que continuarem suplicando e insistindo em oração. Não é um pastor que está falando isso para você, é o próprio Jesus que diz: olha, eu estou contando isso para vocês, para te mostrar como orar e nunca desanimar. E quando eu pego todos esses textos, e eu olho para a experiência de Jairo e daquela mulher do fluxo de sangue, eu entendo algumas lições estas bem rápidas que eu quero compartilhar contigo. A primeira lição que eu vejo naquele texto de Lucas capítulo 8, onde nós começamos a nossa meditação e reflexão dessa noite, é que a súplica, este pedido, só terá o efeito esperado se for feita a pessoa certa. Jairo era dirigente da sinagoga, e ele vem e se prostra aos pés de Jesus. Mas você precisa entender isso com o olhar da época. Um dirigente da sinagoga era um guardião da ordem, da Torá, dos elementos litúrgicos de uma religiosidade vazia. Um camarada desse gabarito, ele não podia se humilhar nos pés de ninguém, muito menos de um mestre controverso como era Jesus. Hoje nós o exaltamos como Senhor, mas não se esqueça que Jesus foi morto pelos seus. Não se esqueça que à época Jesus foi tido como louco. Não se esqueça que Jesus, ele quebra todos os protocolos, toda a religiosidade da época. E agora está lá, o dirigente da sinagoga, o responsável por manter a ordem, ajoelhado aos pés de Jesus. Jairo abriu mão do orgulho, do seu status. Muitas vezes somos colocados em posições de liderança. Você que é pai, mãe, como líder, lá no seu lar, quanto aos teus filhos. Você que é líder na tua família, na tua célula, você que é um líder de ministério, você que é líder na tua empresa, um empresário. Quantas vezes diante das situações adversas, você precisa aprender a lidar com a pressão e manter a pose, como se tudo estivesse bem para não assustar a tua equipe. Aquela dinâmica da tensão entre os olhares que estão buscando segurança em nós líderes, mas por dentro estamos gritando por socorro. Jairo passou por isso, mas naquele dia ele precisou deixar de ser o doutor Jairo da sinagoga, e ele precisou se humilhar aos pés de Jesus. Ele precisou ser naquele dia apenas um pai desesperado. Eu olho para aquela mulher do fluxo de sangue. O texto diz que há 12 anos ela estava lutando contra aquela hemorragia. Inclusive todos os recursos que ela tinha foram esgotados em tratamentos médicos. É você que já tentou de tudo para solucionar os maiores problemas, dilemas e dificuldades da tua existência, e nada deu certo. E diante daquela multidão, aquela mulher foi capaz de ter um toque que extraiu o poder de Jesus. Existe uma multidão aqui nesta noite, talvez aqui pelo meu olhar, bem próximo às 2.000 pessoas, mas tantos milhares na nossa comunidade online. E a grande verdade é que talvez muitos hoje vão apenas esbarrar em Jesus por conta da sua religiosidade.
Só vão esbarrar em Jesus por conta dos seus protocolos. Só vão esbarrar em Jesus por conta do medo do que estão pensando sobre você. O que vão pensar sobre mim se me verem clamando, se me verem suplicando, se me verem me humilhando aos pés de Jesus. Mas aquela mulher não se importou. Enquanto toda a multidão apenas esbarrava em Jesus, ela extraiu o poder de Jesus porque o tocou com fé. A pergunta nessa noite é: quantos aqui nessa noite não vão apenas esbarrar em Jesus, mas vão abrir mão das suas convicções pessoais, do seu status, da sua religiosidade, do seu protocolo, para tocar em Jesus com fé e extrair poder dele nessa noite? Onde que essas histórias se cruzam? A súplica só tem o efeito esperado se for feita à pessoa certa. As histórias se cruzam justamente que os dois, tanto Jairo quanto aquela mulher do fluxo de sangue, eles não recorrem às soluções humanas. Enquanto aquela mulher recorreu apenas às soluções humanas, ela falhou miseravelmente. Mas o dia que ela tocou em Jesus, tudo mudou. Talvez nada na tua vida mudou até hoje, mesmo frequentando uma igreja, mesmo frequentando uma família como essa e tentando fazer tudo certo, porque toda ajuda que você tentou, toda súplica que você fez, todo pedido de atenção que você recorreu foi de homens. E de novo, pela terceira ou quarta vez, se a tua expectativa ao entrar aqui é numa oração de um pastor, de novo, eu não tenho nada para te oferecer. Eu quero até orar no final pela tua vida, eu quero impor as mãos sobre a tua cabeça, eu quero que o time de intercessão venha aqui, mas nós não temos nada em nós para te oferecer. A súplica só faz sentido se for feita a pessoa certa. Hoje eu quero te convidar a fazer a súplica para o único que pode mudar a história da tua jornada, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui presente. Segundo, a resposta nem sempre será no tempo ou do jeito que nós esperamos. Jairo talvez esperou que rapidamente Jesus respondesse, resolvesse a sua situação. A cultura da pressa rouba de nós a percepção e o entendimento que em Deus não há limitação de tempo. Deus não se limita ao tempo cronológico e a padrões humanos. Pastor, já oraram por mim, as coisas não foram do jeito que eu esperava, porque não é do seu jeito, não é na sua hora. Pastor, eu já supliquei, por que ainda não continua suplicando? A Bíblia diz que uma vez Jesus orou por um homem cego de nascença, e quando Jesus acabou de orar por ele, Jesus perguntou: você enxerga? Ele fala: olha, eu estou enxergando melhor, eu estou vendo pessoas, mas são pessoas como se fossem objetos, árvores. E aí Jesus fala: então peraí que eu vou orar de novo. E Jesus ora pela segunda vez. Jesus insiste naquela oração, e aquele cego é curado. Aquele cego tem a sua visão restaurada. Talvez você diga: eu supliquei e até melhorou um pouquinho, pastor, mas não está do jeito que era para estar. Não está legal ainda. E é nesse momento que você precisa reforçar um terceiro princípio. Não deixe nada e ninguém parar a sua súplica. Eu vou repetir: não deixe nada e ninguém parar a sua súplica. Tentaram parar a súplica de Jairo. Jairo, para de incomodar. Olha o pensamento religioso. Jairo, para de incomodar. A menina morreu, deixa o mestre de boa. É o mundo cheio de ruídos. É a multidão que tenta parar a nossa súplica. Mas Deus nunca deixa de nos ouvir, porque Deus sempre ouve os seus filhos. Você que é pai de criança, você já teve a experiência talvez de estar num aniversário com outras 10, 15 crianças que de repente em um ambiente fechado, a tua sensação é que tem mais 300 dentro daquele ambiente fechado. E no meio daquela gritaria, no meio daquela loucura, de repente um choro. São 15, 20 crianças, aquele barulho. Mas diante de um choro, você sabe quem está chorando. É ou não é? É só quem é pai e mãe que sabe discernir. Como, no meio de tanta gritaria, tanto choro, como você sabe? Você sabe quando é o teu filho que está chorando. Às vezes, diante de tantas coisas que nos abalam, tantos ruídos externos, situações podem muitas vezes piorar aos nossos olhos.
Mas é apenas aos nossos olhos que estão piorando. Nós servimos ao Deus impossível, o Deus de milagres, o Deus da cura, o Deus que tem todo o poder. Estas vozes muitas vezes podem ser as planilhas que não estão se encaixando, o cenário econômico que não está favorável, o relatório médico que não está de acordo com o que você gostaria de ouvir. A carta de divórcio que está na tua mesa já há algum tempo para você assinar, e você já tentou de tudo e parece que a única solução vai ser assinar ela. Esses são os ruídos, essas são as crianças gritando e talvez te fazendo pensar que Deus não vai ouvir o teu choro, Deus não vai ouvir tua súplica diante de tanta coisa que está acontecendo, de tanto abalo que está ao nosso redor. Mas Deus é um bom Pai que está ouvindo a tua súplica. Ele tem a percepção e Ele tem a capacidade de te ouvir, e não apenas de te ouvir, mas para te atrair para perto, para ir até você e para dizer que Ele tem a palavra final. Deixa eu te dizer, Jesus disse que ela tinha dormido, a multidão disse que ela tinha morrido. Em quem que você vai acreditar? Eles disseram morreu, mas Jesus disse apenas dorme. Quem tem a autoridade final na tua vida? Deixa eu te dizer algo, só termina quando Ele disser que terminou. Só termina quando Ele falar que acabou. Homem nenhum tem autoridade para falar, não ore mais por isso, não incomode mais o mestre, a não ser que ele diga para você, como ele disse para Moisés, sobre isso não fale mais, a não ser que ele diga como ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Quando ele disse que acabou, acabou. Mas se ele não falou que acabou, por que você parou de orar? Por que você parou de clamar? Porque o médico falou que é impossível? Porque os exames apontaram que não existe nada de fertilidade em vocês, casal? É por isso que você parou? Eu não quero me frustrar. São tantos anos tentando, são tantos anos olhando aquele teste negativo e... Deixa quieto. Por que você parou de clamar? Pastor, foram tantas terapias de casais, foram tantos aconselhamentos, até com... vocês, pastores aqui, líderes. Foi tanta coisa que eu já tentei, foi tanta coisa que eu já... Foi tanto problema que eu já tentei deixar para trás. Quer saber? Eu vou assinar aquela carta de divórcio e vida que segue. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus uniu você à tua esposa, você ao teu marido, para terminar em divórcio. Por que você parou de orar? Pastor, quer saber? Já me contentei. Eu criei meu filho nos caminhos do Senhor, mas foi decisão dele. Afinal, livre-arbítrio, né? Então, deixa ele lá. Ele não quis seguir a mesma fé que a minha. Ele não quis servir ao mesmo Jesus do que eu. Ele quis se entregar às suas próprias escolhas. Então, deixa eu respeitar. O quê? Por que você deixou de orar? Perceba que eu não estou falando sobre faltar com respeito ao que ele está passando no momento. Ame, abrace, honre, respeite. Mas por que você deixou de dobrar teus joelhos? Por que você deixou de jejuar? Por que você deixou de vir domingo após domingo num altar desse e diante do Senhor apresentar as tuas mazelas, apresentar as tuas causas e importunar, e implorar ao Senhor até que filhos pródigos retornem a casa? Qual foi a última vez que você fez um jejum não com barganha, como uma troca a Deus, mas fez um jejum para que você pudesse se conectar mais ao coração dele e entender diretamente do altar e do trono da graça? O que você precisa insistir? Quais são os passos que você precisa dar? Quarto, Jesus nos encoraja a perseverar. Persevere. Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Persevere. E quinto, a súplica a Deus tem o poder de transformar o seu pior momento no dia mais feliz da sua vida. Vou repetir: a súplica a Deus tem o poder de transformar seu pior momento no dia mais feliz da sua vida. Uau! Uau!
Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela, e os pais ficaram maravilhados. Era para ser o pior dia da vida de Jairo. Era para Jairo estar sepultando a sua filha naquele dia. Mas como o Bill Johnson diz, a fé não nega a realidade do problema, mas ela nega ao problema o direito de permanecer. A fé não nega a realidade do problema. Eu não estou dizendo para você que tudo dará certo. Tem gente que confunde. Nós anualmente declaramos: vai ser o melhor ano da tua vida. Uau! Aí tem os críticos, os religiosos de plantão na internet. Todo ano vai ser o melhor ano da vida, tudo vai dar certo. Não. Você não entendeu nada sobre declarações proféticas. Nunca, pelo menos deste púlpito, que é o que nós temos lugar de fala, né, o que nós podemos dizer, pelo menos desta casa, dos teus pastores, nunca ninguém te prometeu que, olha, nesse ano tudo vai dar certo. Nesse ano não vai ter um BO para você resolver, não vai ter um problema na tua vida. Não somos levianos, não vamos fazer isso com você. A fé não nega que o problema existe. Quando declaramos que 2026 será o melhor ano, será o ano do romper, nós não estamos negando a realidade dos problemas. Mas nós estamos em fé, negando ao problema o direito de permanecer. Nós estamos entendendo que a Bíblia nos diz que mesmo nos dias difíceis, Ele estaria conosco, dizendo: você acha que morreu? Apenas dorme. Levanta e anda. Levanta e ressuscita os teus sonhos, ressuscita os teus projetos, ressuscita as etapas mais maravilhosas que o Senhor ainda te permitirá viver. Talvez você entrou aqui hoje como Jairo. Um belo título, uma boa roupa, mas áreas da tua vida morrendo em segredo. Ou talvez você entrou como aquela mulher que gastou tudo que tinha, tentou todos os remédios, terapias, prazeres, e a ferida continua sangrando. O mundo, os relatórios, os diagnósticos, a tua própria consciência pode ter dito a você nessa semana: não incomode mais o mestre, já era, acabou. Mas eu vim aqui hoje para ecoar a voz daquele que tem a última palavra. Hoje eu vim dizer para você: não tema, somente creia. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, meus irmãos, eu não creio em um Deus mudo. Eu não creio em um Deus que parou de trabalhar. Eu creio em um Jesus vivo e atuante. Eu não posso aqui te prometer que tudo vai acontecer do teu jeito, porque Ele é Deus e nós não somos. Mas eu prometo para você que pela palavra dEle, todo aquele que pede, recebe, e todo que busca, encontra. As promessas dele não morreram, não se esgotaram. Ele é fiel para cumprir no detalhe da vírgula. Se não tá bom, é porque ainda não chegou ao fim. E aquilo que você pensou que tinha morrido, eu ouso em declarar: apenas dorme. Apenas dorme. Eu quero te dar a oportunidade de fazer súplicas. Fique em pé no teu lugar, o altar está aqui. Se não couber, as pessoas no altar têm os corredores, você pode ficar nos corredores. Você pode ir no teu lugar, de repente, se não couber aqui, no teu próprio lugar, colocar a mão no teu coração. Se você ainda quer fazer um ato de fé e através de uma atitude de demonstração, fica nos corredores que a gente vai passar orando por você. Os nossos intercessores, os nossos pastores, o nosso time, a equipe pastoral, ministerial vai estar passando, orando, ungindo tua cabeça. Os olhos dele estão atentos e repousados sobre nós. Os seus ouvidos não estão surdos, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra que vem ao meu coração é justamente porque você deixou de clamar, de suplicar. Eu tenho no meu espírito que o apelo e o chamado do Senhor para alguns corações aqui são para corações angustiados. Eu consigo inclusive me colocar em compaixão no teu lugar e sentir um pouco dessa angústia. É como se uma angústia tivesse tomado teu coração nos últimos meses, talvez até alguns anos. E o sentimento é justamente esse: você orou por tanto tempo, foram tantas frustrações recorrentes, e quem sabe o motivo de você ter parado foi justamente por uma pessoa até próxima, como aquele servo da casa de Jairo que disse: Jairo, não importune mais o mestre, acabou, morreu. Talvez as intenções foram as melhores. Não é que essa pessoa não te ama, não é que essa pessoa não gosta de você, não é que essa pessoa é uma pessoa desprezível, não, nada do tipo. É uma pessoa que só queria o teu bem. E talvez não sabendo como fazer, ela disse: olha, não importune mais o mestre. Que tal virar o disco? Que tal mudar a tua oração? Eu acho que você já orou demais por isso. Essa noite você decide em quem você vai acreditar. E se Deus não falou que é o fim, se Deus não falou que não acabou, é porque não acabou. Eu vejo orações antigas sendo trazidas à tona nessa noite. Orações antigas, projetos engavetados sendo tirados da gaveta. Projetos que estavam distantes, projetos que talvez você... Veja um homem, estatura por volta dos seus 40 a 50 anos, talvez, com projetos e sonhos que você tinha ainda no final da tua adolescência e início da juventude. Você tentou vários caminhos, vários projetos e nada deu certo. Você até tomou outros rumos na tua vida, outros rumos na tua jornada. E eu não sei porquê, mas vem no meu espírito o ímpeto de liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, esses projetos de anos atrás, de décadas atrás, sendo desengavetados. Talvez a estratégia deva mudar, talvez uma contextualização se faça necessário, mas a essência daquele sonho, a essência daquele projeto não morreu. Era necessário só mais insistência. E o Senhor está... depois destes anos de insistência, depois desses anos de processos terem mudado e etapas que foram passadas, vem no meu espírito o Senhor desengavetando esses projetos e você retomando com ainda mais ânimo, com ainda mais alegria, com ainda mais gratidão, certo de que o Senhor que te prometeu certamente cumprirá. Você que está nesse auditório, você que está na tua casa, na comunidade online, e é o caso de casais que eu citei há pouco, que desejam engravidar, que desejam que o Senhor abra o seu ventre, e vocês já tentaram de tudo, já cansaram até de se iludir. Vocês até falam: olha, a gente está se iludindo demais, está sendo doloroso para nós, está sendo
está sendo motivo de mágoa todas as vezes que uma decepção dessa chega. O Senhor vem ressignificar o teu coração. O Senhor vem ressignificar esta frustração. Orar nunca é demais, suplicar não é demais. O nosso lugar é clamar, o lugar do Senhor, e a posição do Senhor é responder. Eu não posso te prometer uma resposta humana, mas eu posso te prometer o que Ele disse na sua palavra, que quem bate, a porta será aberta, quem busca certamente encontrará. E onde você estiver agora, se na tua casa, se aqui nesse auditório, eu queria que talvez você, marido, colocasse a mão agora no ventre da tua esposa e começasse a profetizar vida. Quem sabe vocês já ouviram tantas palavras que não tem jeito, que não dá mais, que esse ventre é estéril, e quem sabe, se de repente os diagnósticos apontaram um problema inverso, a esterilidade está no marido. Esposa, faça o mesmo agora, coloque as mãos sobre a cabeça do teu esposo e comece a declarar, juntos em família, comecem a profetizar a vida nesta casa, a vida nesta família, a vida neste relacionamento, a vida não morreu, apenas dorme, que venha os melhores anos, que venha uma descendência profética, que venha uma descendência abençoada. Cirurgias que estavam marcadas, diagnósticos médicos desfavoráveis. Você que talvez, como disse há pouco, quando iniciei esta mensagem, está ouvindo e celebrando a Jesus num culto online, num leito de hospital, sem mais saída, sem mais entendimento do que pode ser feito, de como as coisas podem melhorar. Senhor, eu clamo agora, espírito de cura, visita. Câncer, vai embora. Depressão, vai embora. Ansiedade, vai embora. Problema nos ossos, nas articulações, vão embora. Toda dor, todo inchaço, tudo aquilo que tem atrapalhado os teus filhos de exercerem plenamente suas habilidades, aquilo que tem de alguma forma dificultado a vida dos teus filhos, eu dou uma ordem a cada enfermidade, eu dou uma ordem a cada doença, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, passeia por aqui. Vai curando, Jesus vai restaurando, traga filhos pródigos de volta a casa. Nós oramos por filhos que estavam distantes, nós oramos por conversão. Tem esposas aqui orando por conversão dos seus maridos, maridos orando pela conversão das suas esposas, pais orando pelos seus filhos, filhos que estão aqui, adolescentes que têm orado pela conversão dos seus pais, que têm suplicado todos os dias para que os seus pais vivam a mesma coisa que vocês vivem nesta atmosfera. Receba do toque do Senhor e da fé que move montanhas. Teus pais estarão conosco, teus pais estarão celebrando. Vem Jesus. Eu não posso terminar esse culto. Sem orar pela principal cura e o principal milagre que você pode viver hoje. Porque quando aquela mulher é tocada com a cura de Jesus, Jesus disse: vá, porque a tua fé te curou. A fé dela acessou não apenas a cura física, mas a cura da alma, a cura do espírito. Aquela mulher foi salva. E eu preciso orar por você hoje, que precisa entregar a tua vida a este Jesus que não apenas cura, a esse Jesus que não apenas abre portas, mas esse Jesus que tem salvação para a tua alma, esse Jesus que quer te dar satisfação em plenitude de dias, esse Jesus que quer salvar você para a eternidade. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu vivo isso? A Bíblia diz que se você confessar com a tua boca que os teus pecados te separam dele, mas que na cruz ele conquistou, ele venceu, então através da cruz, através do que ele fez, você pode ter livre acesso ao Pai e ter esperança de dias melhores, você será salvo. Eu quero te conduzir, eu quero te ajudar a fazer uma oração agora, mas você não precisa fazer isso sozinho. Nós estamos em uma grande família, milhares aqui, e eu quero pedir, família, amor e cuidado, faça essa oração junto comigo, todos juntos, vamos lá, em uma só voz bem forte, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi
que o jeito que eu vivia, nas minhas falhas, no meu pecado, me distanciavam do Senhor. Mas nessa noite, eu conheci Jesus, o único que não me fez passar despercebido. O Senhor me encontrou e eu entrego a minha vida em tuas mãos, a minha família em tuas mãos. Eu jamais serei o mesmo, porque hoje eu encontro satisfação plena e eu prometo andar contigo todos os dias da minha vida até que o Senhor venha. Deixa eu perguntar, quem aqui fez esta oração pela primeira vez na sua vida? Você nunca tinha feito uma oração dessa de entrega e hoje você decide entregar os seus caminhos ao Senhor. Faz um sinal com a tua mão aí do teu lugar que eu quero te ver. Isso. Glória a Jesus. Dezenas de pessoas. Você que talvez está perto dessas pessoas, dá um abraço nessa pessoa. Se você está perto dessas pessoas que estão de mão levantada, fica com a tua mão levantada até alguém te dar um abraço, até alguém falar bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família, nós te amamos demais e juntos viveremos o melhor da nossa história. Receba a bênção apostólica. Deus, obrigado por tudo que o Senhor aqui fez. Obrigado porque eu sei que tem milagres, eu sei que tem curas, eu sei que tem toque do Senhor que vai reverberar ainda nesta noite, amanhã, nessa semana, no próximo mês e nos próximos anos na vida dos teus filhos. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor prometeu. E as tuas promessas se cumprem no detalhe da vírgula. Nós cremos nisso. Podemos enfrentar o que for, o Senhor é quem luta por nós. E é por isso que nós te adoramos, e é por isso que celebramos o teu nome. Que o teu amor tão grande, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, as consolações, assim como o poder e a amizade íntima com o amado Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e para todos sempre. Oramos assim, amém, amém e amém. Deus te abençoe.